O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Me lembrou uma passagem de Mateus, que por uma ironia do destino, está no capítulo 13, versículo 13. Mesmo vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, pois o coração desse povo se tornou insensível à verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. O Brasil inteiro está acompanhando a condenação da Débora, a mãe de família, mãe de 2 filhos, que foi condenada por pichar uma estátua em Brasília. Seria mais cômodo para mim ficar calado e não fazer nenhum tipo de pronunciamento, especialmente porque eu não me envolvo em disputas políticas e não é a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas, por outro lado, eu não poderia ficar calado, sabe por quê?
No meu livro O Ceticismo da Fé, eu fiz a citação de um pastor luterano chamado Martin Niemöller, que viveu na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu o seguinte, que eu citei aqui na página 31. Um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me importei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, também não me importei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, novamente não me importei. No quarto dia vieram e me levaram, e já não havia ninguém para lutar por mim. Sabe, meus irmãos, nesse momento a citação do livro encontrou o autor. Seria covardia ficar calado. Esse vídeo não tem nenhuma intenção ideológica, não tem nenhuma intenção de política, então não pensem que é este o objetivo das minhas palavras. Também não há nenhum tipo de endosso a qualquer depredação de patrimônio público. E a própria Débora já se arrependeu desse ato. Mas, pensando no ser humano, naquela mulher, mãe, arrependida, que está agora ali, eu acho que eu poderia vir a público e, de maneira muito singela, convocar você para uma corrente de oração. Por favor, orem pela Débora. Eu não estou convocando vocês para uma manifestação, não estou convocando vocês para fazer uma revolução, pegarem armas, queimar pneu em praça pública, mas eu posso convocar você para uma oração. A oração tem poder. E o livro de Eclesiastes diz que a suma de todas as coisas é isso. Que nós possamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, vamos orar pela Débora. Ela precisa da nossa solidariedade, do nosso cristianismo e da nossa demonstração de piedade cristã.